Meus queridos e amados irmãos, hoje conversando com uma pessoa, é um cliente meu, a qual eu fui buscá-la para trazer aqui na rodoviária e conversando com ela, é uma pessoa mais idosa do que eu, é um homem sábio, muito inteligente, inclusive este homem, ele é mecânico de aviação, se aposentou como mecânico de aviação. Vou falar um pouquinho dele aqui. Ele disse assim para mim que o sonho dele era ser piloto comercial. Fez todos os preparativos, estudou, etc, etc. Depois de tantas horas de voo, que é o suficiente para fazer um exame que, segundo ele, é um exame muito rigoroso, ele foi reprovado no exame por conta de um problema que foi detectado no cérebro dele. E aquele problema ali não é nada grave, mas é uma coisa que incapacita a pessoa de ser um piloto comercial. Por quê? Porque, segundo ele, é um mecanismo que tem no cérebro humano que a pessoa precisa ter um raciocínio rápido e um reflexo rápido para tomar a decisão em frações de milésimos de segundo. E ele, infelizmente, segundo ele, o cérebro dele não tem esse recurso, vamos dizer assim. Tá bem. E hoje, conversando com ele, não sobre isso, sobre uma outra coisa interessante, né? É sobre a doença câncer. Todos sabem que essa doença câncer é uma doença que vem nos últimos tempos aí, se alastrando, tem provocado a morte de muitas pessoas, se bem que hoje, graças a Deus, temos aí bons recursos, a nossa medicina está super adiantada, mas ainda assim não descobriram o remédio para a cura do câncer. Tem aquele remédio para remediar, tapear, né? Segundo a medicina, se você descobrir no início, no princípio da doença, em determinadas situações, determinado grau do câncer, vamos falar assim, que é assim que eles classificam, você tem uma probabilidade muito grande de cura. Mas nem sempre a pessoa descobre isso no começo. Quando vai descobrir, já está num certo estado de adiantamento e muitas vezes não consegue mais curar a doença. E hoje, conversando com esse meu amigo, ele me disse o seguinte, que o nosso corpo produz constantemente células. Morrem células e nascem células, tudo automaticamente. À medida que morre, nasce células. Essa é a função do nosso corpo. E ele disse que não sabe por que a ciência ainda não descobriu que o nosso corpo, determinadas células, ele reproduz em demasia, ou seja, era para ter uma quantidade, ele produz aquela quantidade de células muito acima do normal. E a consequência disso é a célula, ela se tornar uma célula agressiva, porque ela se tornou superpovoada e ela acaba se tornando nessa doença por nome de câncer. Esse câncer é gerado pelo nosso próprio corpo. São células que o nosso corpo produz constantemente. À medida que morre célula, vai sendo produzida nova célula, isso segundo ele. E aí o excesso de células, a superpovoação de determinadas células, ela torna-se uma célula agressiva. E aí, consequentemente, para fazer bem ao corpo, ela passa a inverter a história, vai fazer mal ao corpo. Por quê? Porque ela vai combater as outras células que são boas. Então, meus amados irmãos, é uma coisa muito complicada, meio, né? Porque, olha, eu vou falar para você que o nosso corpo é espetacular, nosso corpo é maravilhoso, o Criador fez o nosso corpo milimetricamente calculado, perfeito, não existe mais nada perfeito do que o nosso corpo. Tanto é verdade que nós fomos criados à imagem e semelhança do próprio Deus. Então tá aí, meus amados irmãos, a gente tem que se orgulhar disso, por Deus ter nos feito a imagem e semelhança dele. Então nós
como diz o outro, somos a imagem e semelhança de Deus. Em outras palavras, nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Ele habita em cada um de nós, meus amados irmãos. E essa probleminha da célula, não é bom a gente ficar pensando nisso, né? São consequências da vida. Então, eu até diria para vocês que, assim, a vida, ela, como diz o outro, como ela produziu uma quantidade de células, e essa célula foi em demasia, acabou virando esse câncer, mas eu até diria para vocês que a gente veio a esse mundo e tudo que nós temos de certeza é que um dia a gente morrerá. Isso é inevitável, ninguém vai escapar disso. Ninguém veio aqui para ficar a vida toda. Ninguém veio aqui para viver eternamente, não. Nós somos limitados. E o Senhor Deus determinou que um dia, mais hora, menos horas, um dia a gente vai. É toda a certeza que nós temos. Se bem que ninguém quer ir. Ora, eu mesmo vou falar uma coisa para você, se a morte for descanso, eu prefiro viver cansado, mas eu não quero ir. Mas é a lei da vida, eu querendo e não querendo, eu vou ter que ir de qualquer forma. Meus amados irmãos, desculpe a brincadeira, desculpe a expressão, mas é assim, eu até, muitas vezes eu brinco, eu zoo um pouco, eu falo assim, olha, eu já dei drible na morte de várias maneiras. Dei chapeuzinho, dei meia-lua, dei o drible da vaca, fiz de tudo, rapaz, mas, como diz o outro, durante mais de 68 anos eu consegui me esconder dela. Até agora ela não me achou. Tenho certeza que ela já passou perto de mim muitas vezes, deve ter me olhado e falou, não, deixa que eu chego e pego esse caboclo aí. Mas enquanto ela não vem, o Toninho do táxi está aqui, vivendo a vida, e eu vivo com alegria, com amor, com prazer, sabe por quê? Porque quando eu penso que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, isso me enche de alegria e de felicidade. Deus é o nosso Pai, é o nosso Criador. E a gente ficará por aqui até segundo a vontade dEle. Meus amados irmãos, um abraço para todos.